Olá, trabalhadores e trabalhadoras em educação do Jaboatão. É com grande satisfação, com grande alegria, que estamos iniciando mais um Simprojacast, o programa No Chão da Escola. Né? Esse programa que tem o objetivo de destacar, né, o trabalho de excelente qualidade que é feito pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação do Jaboatão. Né? Apesar das adversidades que a rede enfrenta, com questão de estrutura, de calor, más condições de trabalho, nós temos sim professores e professoras comprometidos em levar uma boa educação para os filhos de Jaboatão, os filhos e as filhas de Jaboatão. Né? E é com esse intuito que estamos aqui hoje para fazer mais um programa do No Chão da Escola. Esse programa que é uma série de 12 e que ao final haverá a publicação de um livro, né, com cada trabalho. Quem se interessar, ver o programa, gostar, em breve, ainda esse ano estaremos lançando o livro com o trabalho completo. E quem se interessar pode procurar e se aprofundar em cada um desses trabalhos. Estou aqui com a minha companheira de trabalho, de longa data, Tamires, né? Que ela vai fazer uma falinha também para vocês. Olá, companheiros, companheiras. É com grande alegria que eu recebo esse convite para participar desse episódio do Simprojacast, né? Falando um pouquinho desse projeto No Chão da Escola, que é um projeto tão caro, né, para a gente, tão importante, como o José já colocou. E o episódio de hoje, né, o programa de hoje, a gente está trazendo um trabalho de duas mulheres, duas professoras, né? E aí eu fico muito feliz de poder fazer essa troca aqui, de estar participando dessa troca, porque são duas professoras de geografia, né? Eu estou hoje na direção do Simproja, na pasta de políticas sociais, igualdade racial e de gênero. E eu sou professora de geografia de formação e sou pedagoga, né? Embora na rede eu assuma o cargo de professora 1, né, nos anos iniciais, professora polivalente, mas eu tenho formação em geografia e durante muito tempo, antes de entrar na rede, eu trabalhei, né, com turmas de geografia, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Então, relembrar um pouquinho, né, trazer de volta esse lugar, né, de tantas reflexões, né, que a geografia proporciona para a gente. Então, para conversar hoje, a gente convida as duas professoras, Elaine Regis, professora de Geografia da Escola Oscar Moura, a professora Mônica Félix, também professora de Geografia da Escola Oscar Moura. E elas desenvolveram um trabalho que tem como título Bacia Hidrográfica do Rio Jaboatão, Geomorfologia, Hidrografia e Questões Socioambientais. Então, professora Elaine, professora Mônica, sejam muito bem-vindas ao Simprojacast. Pronto. Quero agradecer, né, o convite de estar aqui, agradecer a vocês, ao Simproja, essa oportunidade e saudar a todos os companheiros. Meu nome é Mônica, como já foi citado aí, e estou feliz de estar aqui, né, participando desse momento assim tão importante, né? Gratidão. E assim, a gente junto, a gente sabe que o Simproja faz essa união, né, dos trabalhadores e trabalhadoras e é importante a gente participar desse momento. Massa. Eu vou pedir, né, já para a gente começar no assunto, que você, Elaine, fale um pouquinho sobre o que é exatamente esse trabalho, né? O que foi esse trabalho, de uma forma geral, né? Como é que desenvolveu, de onde veio essa ideia? Pronto. Esse trabalho, ele surgiu, na verdade, da ideia de uma pesquisa do meu mestrado, né? E a gente tinha que desenvolver o projeto na escola. Um projeto prático por ser um mestrado profissional. E ele surge, então, ele é um tema transversal dessa pesquisa de mestrado. E a gente aproveitou o tema da rede, a temática da rede, né, de 2024, que era Jaboatão, lugar do meu futuro. Então, por que não conhecer Jaboatão? E a gente viu a necessidade dos alunos de conhecerem o espaço, se apropriarem desse espaço, né? E conhecer o Rio Jaboatão. A escola fica ali na Regional 6, Praias, e a gente vai ter a Lagoa do Náutico, a maior lagoa que a gente tem de Restinga, em área urbana, e muitos dos alunos não conheciam isso, não tinham noção de como aquela lagoa fazia parte do cotidiano deles. Então, conversando com Mônica, uma parceira já de longa data, desde 2018, trabalhando junto, a gente falou, vamos implementar isso aí, aproveitar a temática do ano, que era Jaboatão, lugar do meu futuro, para que eles pensassem, que futuro que eu quero? Como é que eu vou discutir essa questão socioambiental? O que é o socioambiental? Surgiu dessa... Casou, né, a ideia que você tinha do projeto com o tema, né, da rede naquele ano. E essa necessidade dos alunos conhecerem o lugar onde mora, né, a redondeza. Porque toda escola está inserida num contexto social, ambiental, né, político. Então, quando o professor traz esse tema ao redor da escola para dentro, eu acho que enriquece bastante e desenvolve boa prática, né? São boas práticas, né, o que a gente vai ver aqui hoje.
E interessante que a professora Elaine trouxe no começo da fala dela, que assim, a Lagoa Olho d'Água, né, ou Lagoa do Náutico, como é conhecida, é a maior lagoa, né, de restinga em área urbana do Brasil. Né? E a gente nem sabe disso, né? E a bacia hidrográfica do Rio de Jaboatão é uma bacia hidrográfica muito importante para a região metropolitana, porque ela abarca vários municípios da região metropolitana, né? Moreno, Vitória, Moreno, São Lourenço, Jaboatão, Recife, né? Cabo de Santo Agostinho, eu acho também. Isso. E aí, assim, é uma bacia hidrográfica que tem uma importância muito grande para a região metropolitana, né? Eu acho que uma das mais importantes. E aí, a gente sabe disso, dessa informação, mas como é que faz para os estudantes entenderem essa importância? Né? E aí eu queria, se for possível, vocês falarem um pouquinho sobre isso, assim, do sentido. Né? Fazer o conteúdo que a gente está estudando na escola, fazer sentido para a vida dos estudantes. Né? Eu acho que esse projeto mostra muito isso. Assim. Acho que eu quero aproveitar também, né, a fala de Tamires, que a gente da região metropolitana aqui do Recife, né? Jaboatão é uma cidade ao lado de Recife, para quem está vendo isso de outro estado, ou enfim, de outro município, que a gente fala muito do Rio Capibaribe, né, também do Rio Beberibe, é muito comum a gente falar e aí a gente aqui da região metropolitana também esquece que tem outras bacias hidrográficas importantes, tanto para o estado quanto especificamente para a região metropolitana. E o Brasil, Pernambuco, enfim, o planeta vive uma questão ambiental muito séria, né, causada por a gente, ser humano. Porque o planeta vai continuar, mas a gente corre o sério risco de desaparecer. E aí, quando você traz esse trabalho com bacias hidrográficas, eu percebo também a importância para despertar essa consciência socioambiental. Eu queria aproveitar a fala de Tamires e também queria que você falasse nesse sentido. Certo. A gente, quando pensou esse trabalho, na verdade, a gente foi por dois conceitos. Um que seria a educação geográfica, que Kalai coloca muito bem pra gente, que é justamente o aluno pensar a geografia não apenas como um amontoado de conceitos, mas ele desenvolver um pensamento crítico, né? Então, a gente trabalhou esse conceito e trabalhou também o conceito de cartografia escolar. Porque quando a gente fala cartografia, a gente já pensa logo escala, eu vou ter fazer conta, né? E a cartografia escolar, ela vem justamente fazer o elo entre a geografia, o ensino e a cartografia. Né? Então, a gente fez o quê? Pegou um texto de Oswaldo Girão e Silva, uma outra orientanda dele, e ele vai falar sobre as unidades geomorfológicas de Jaboatão. E foi lido esse texto com os alunos, óbvio, um texto acadêmico, a gente romper essa lacuna que existe entre a geografia acadêmica e a geografia escolar. Pegamos os textos e aproveitamos os mapas, para que o aluno, ele não só fizesse uma representação, mas ele se sentisse representado naquele mapa. E eu não gosto da palavra desconstrução, mas assim, a gente não se importou com escala, nada, mas eles se reconhecerem no mapa, foi assim que a gente trabalhou, o reconhecimento. Quando eles se apropriaram do espaço vivido deles, realmente do espaço geográfico, partindo do micro para o macro, né? Aí eles foram entendendo esse processo, como também me perguntou, como é que foi isso? Então, o mapa era de um artigo científico, né? E eles pegaram aquele mapa e a gente fez, vamos colocar o quê nessa? O que vocês acham importante? Quais são os recortes? E uma outra situação que a gente conversou foi que a gente permitiu que eles fizessem a lista de materiais. Porque normalmente a gente leva o material, pronto, você tem isso aqui para trabalhar. Não, foi tudo muito construído com os alunos. O que vocês querem de material? Papel colorido, né, brinquedo, boneco, carrinho, o que vocês veem? Então, a gente usou esses dois conceitos. Era o espaço sendo representado por quem deve representar o espaço. Então, trazer realmente esse protagonismo. A gente fala tanto em protagonismo, mas de que forma? Para eles desenvolverem essa análise crítica. Aí a gente aproveitou, fez a bacia, começando lá da nascente de Vitória, que eles não conheciam. Achava que o Rio Jaboatão nascia em qualquer lugar. E aí eles ficaram impactados, como já foi posto, né, com o tamanho da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão. A gente pegou na questão socioambiental essa questão da ocupação dos tabuleiros, as ocupações irregulares, deslizamento. A questão também dos alagamentos que todos nós sofremos ali na região não 6, pela especulação imobiliária que está tendo no entorno da lagoa. Né? E isso está refletindo até próximo à escola. Então, foi construído assim. Eles foram se apropriando do conceito. Então, a maquete realmente foi feita por eles, para eles, e com a representação do que eles acreditavam.
né? E também era uma maquete sensorial. A legenda dela era sensorial. Então, se a gente tivesse algum aluno com alguma deficiência ou algum transtorno global, ele poderia tocar na maquete, ele poderia pegar, porque a legenda representava tudo que tinha na maquete. E o que tinha na legenda também foi o que eles acharam de interessante no texto e no mapa. Foi essa junção da geografia acadêmica com a geografia escolar, né, para fechar essa lacuna. Interessante, muito interessante. E aí, a gente já percebe, né, Tamires, na fala de Elaine, a participação dos alunos, né? Eu queria trazer também, queria que vocês expusessem também, aí partir para a Mônica, que falasse um pouco sobre como foi essa participação dos alunos. A Elaine já começou dizendo que eles listaram os materiais que eles precisavam. E como é que foi, assim, a leitura de uma coisa nova, que era o texto acadêmico, não foi? Foi. E também a participação deles, do envolvimento nessa demanda. Quantas aulas foi? Se foi um período, se foi uma semana, se foi duas, se foi... É assim, Elaine, quando trouxe essa proposta, né, a gente conversou com a gestão de imediato achou uma coisa muito boa, também a supervisão junto com a gente começou a analisar, porque eram os 3 sétimos, o D, E e F. Só que o F, a gente tinha uma característica de uma evasão pelo histórico familiar, né, que muitas vezes eu dava essa abertura para conversar. O aluno, quando começava a faltar, e eles começavam a comentar sobre a relação com a família, que às vezes não morava com os pais, enfim. Então, a gente decidiu fazer essa escolha. Era uma turma não tão fácil, questões estrutural também, sala muito assim quente, porque já era preparada para ar-condicionado, e a maioria era meninos. Então, na sua minoria das meninas, eles eram muito ativos, né? Então, assim, a sala quente, quando você chegava, você já sabia, meu Deus, a sala... E a gente se colocava no lugar dele, claro. Eu digo, eu venho dar uma aula ou 2, e eles passam o horário todo. E, além do, principalmente, o histórico familiar. E decidimos escolher essa turma. Então, deu uma melhorada na evasão, porque, assim, quando a gente levou a proposta para eles, né? Foram 6 aulas, não foi? Foram 6 aulas. Então, quando a gente levou a proposta, assim, numa linguagem muito clara, né? Que eles entendessem, eu senti um envolvimento de alguns, mas automaticamente os outros, professora, eu posso participar? Eu estou achando tão bacana esse trabalho. Eu disse, com certeza. Aí a listagem foi construída com eles. A gente apresentou o projeto, o que é que a gente vai precisar? O que é que vocês acham? Agora a gente mediano, claro, né? E assim, eles foram citando que seria bom não, professora, fazer assim. Enfim, essa construção, né, teve a parte assim que a primeira aula foi mais assim, a explicação do próprio projeto, de ele realmente reconhecer o seu espaço. E daí a gente começou, quem vai formar, aí a gente passou para ele. A responsabilidade do projeto, a gente está aqui para orientar, mas vai ser de vocês. Aí eu conversei com ele em outro momento, não com a Elaine junto, que eu disse, gente... professora, a gente é a pior turma. E por que foi escolhido? Eu digo, vocês não são a pior turma. Existem questões que levam você a ficar nessa condição. Então, vocês não, que eu tenho alunos competentes, alunos inteligentes e alunos capazes. Por isso que a gente escolheu. E realmente a gente sentia que eles se sentiam, a gente percebeu que eles sentiam um pouco... Não sei porque, um pouco escanteado, porque eu digo, não, mas vocês sabem que isso não acontece, que a gente, quanto professor, a gente não escolhe. Eu gosto mais dessa turma, então para a gente tudo é igual. Agora, assim, tem outras questões, como vocês conversam muito com a gente, enfim, a escolha foi do 7º ano F. E eu tenho certeza que vocês vão dar conta. E não foi diferente. A construção, sabe, a empolgação, sabe, dele botar a mão na massa, de dar uma sugestão, porque a gente disse qual é a parte que vocês vão... A gente mostrou por etapa. Aí tudo era a gente passar para ele. O que é que vocês decidem? Quem quer ficar para fazer essa parte aqui? Aí eles, não, eu me identifico mais com essa, professora. Então, assim, a produção foi, assim, de um nível... de resultado, gente, assim, para a gente, quanto professor, que a gente conhece, que era meus alunos do 6º. Então, assim, para mim foi um resultado tão positivo que eles se sentiram tão valorizados. Porque, assim, a culminância foi na Feira de Conhecimento. Então, eles foram muito aplaudidos, as pessoas que iam visitar, a fala deles, gente, alunos que pouco falavam, nervoso sim, mas aquela disposição. E, assim, com a propriedade de conhecimento deles falarem, assim, olhar para o pessoal que estava ali na sala, que eu mesma me emocionei. A supervisora disse, gente...
Que trabalho fantástico é esse? Não só da estrutura do trabalho, mas da fala, que a gente viu que eles estudou, e assim, viu que eles estudaram e assim, eles se apropriaram de tudo que eles aprenderam. Não era só uma maquete bonita, Isso, né? Porque, às isso. vezes a maquete sai maravilhosa Isso. e o menino não entendeu nada daquilo. Exatamente, Né? não foi o caso. Esse trabalho de vocês mostra várias coisas, né, pra gente, assim, importante pra gente pensar do âmbito da nossa prática, do que é escola, do papel da escola, né? Uma é essa questão do protagonismo, né? A escola que forma cidadãs, ela precisa colocar os estudantes enquanto protagonistas, né? E como faz diferença quando o estudante ele se vê nesse lugar de protagonista, né? E aí eu fiquei me lembrando, né? Milton Santos, um autor que é muito prestigiado, é uma referência para a gente que é da geografia, né? E ele fala muito disso, assim, do cidadão, né? Do cidadão enquanto protagonista, do espaço do cidadão, de que esse cidadão é o sujeito, né? O sujeito principal ali, né? Do que tá, do espaço. E aí, esses cidadãos que a escola está formando eles para assumirem esse papel de cidadão, de que forma, né? E aí pensar também que a geografia, que muitas vezes é uma disciplina que não é valorizada, né? Uma disciplina que é uma das menores cargas horárias da escola, né? A gente sabe que o professor, numa turma, 2 aulas de geografia por semana no máximo, né? E ainda quando tem qualquer coisa, ainda pega a aula de geografia para... Ainda usa a aula de geografia para outra coisa. Aula de geografia. Eu acho que geografia e história, mas a geografia ela é mais, assim, escanteada, né? A gente vê isso. Muitas vezes bota o professor de geografia para dar aula de outras disciplinas, né? E esse lugar, né? Essa aula dinâmica, essa aula que empolga, que motiva, que dá gosto, que faz o estudante querer estar ali, muitas vezes não é a aula de geografia. Não tem nem espaço, não tem nem tempo para isso, né? Mas aí vocês vêm e mostram que é possível fazer, né, a prática docente do professor de geografia de uma forma diferenciada, né? Com o recurso que tem, que dá para fazer, né? Muitas vezes as condições não são nem próximo do adequado, né? Que a gente sabe da realidade das escolas de Jaboatão. Mas aí, quando a gente está comprometido com a nossa prática, por menos que a gente tenha, a gente consegue fazer a diferença na nossa sala, no nosso trabalho diário, né? Então, assim, esse trabalho de confecção da maquete, ele foi em etapas, não é? Ele não foi feito todo de uma vez. Durante essas etapas, houve algum momento de interação com a comunidade escolar? Ou foi no final, quando eles terminaram? Como é que foi essa apresentação para a comunidade escolar como um todo? A Mônica falou um pouquinho, na fala dela já trouxe, mas se vocês puderem trazer mais elementos, aprofundar um pouquinho. Pronto. Esse trabalho ele foi construído a partir de uma sequência didática, né? Então, foi baseado na sequência didática. A gente pegou as habilidades e competências da BNCC de uma maneira geral e a do currículo também de Jaboatão, né? Então, a gente pegou algumas habilidades do 6º ano para eles revisitarem, né? Questão de ciclo da água, isso precisava dessa revisitação. E as habilidades do 7º ano. Aí a gente construiu assim. Primeira aula, essa leitura do texto, explicar o projeto. Segunda aula, já começar essa confecção da maquete. E a maquete, a ideia foi até para o transporte mesmo e para a facilidade, foi dividida em pedaços, né? Então, cada aula eles iriam fazendo um pedaço da maquete. Uma nascente, a parte urbanizada, a parte de relevo. Então, a gente foi construindo nessas etapas durante essas 6 aulas. Então, foi basicamente uma aula para a parte teórica e o restante só para a construção, teórico-prático, metodologia ativa. O aluno colocando a mão ali na massa e aprendendo durante o processo. E as dúvidas que eles iam tendo, a gente ia sanando ali naquele momento. E chegou o momento da feira de conhecimento da própria escola. Aí houve a troca com a comunidade escolar ali, né? Porque a feira era aberta à comunidade escolar. E, assim, foi algo muito, muito proveitoso, como a Mônica já colocou. A gestão, quando eu levei a ideia, né, ela abraçou. De cara, disse, não, Elaine, pode vir fazer. Porque eu sei que eu sou professora da escola, licenciada para o mestrado, mas eu não posso invadir o espaço, né? Eu disse, eu posso vir fazer na hora, todo mundo apoiou, a gestão apoiou, a supervisão apoiou. E aí, como a Mônica já colocou, a escolha foi coletiva. Aí disse, qual é a turma que a gente pode entrar com essa intervenção? Vamos ver como vai ser esse resultado. E aí teve também o apoio do pessoal administrativo, todo mundo correndo atrás. Tivemos apoio
apoio da equipe do AEE, né, do Atendimento Educacional Especializado. Tivemos apoio dos apoios pedagógicos mesmo, todo mundo, porque a escola ela é viva. Ela é um organismo vivo. Então, não era o projeto das professoras, era o projeto como um todo. A gente queria muito que desse certo, né? E também foi me ofertado pela gestão participar de uma reunião, de um plantão pedagógico, para que eu pudesse conversar com os pais e explicar o projeto, que eu estaria retornando naquelas aulas, a escola, ministrando. Os pais abraçaram a ideia junto comigo, né? Então, foi construído assim, a partir dessa sequência didática, com os pais, com a gestão, com o administrativo, todo mundo ali trabalhando junto, né? E o resultado final, o produto final, realmente foi a maquete. E ela ficou em 5 partes, acabou ficando com um pouquinho mais de 2 metros. Um pouquinho mais de 2 metros, ó, né? Então, ela ficou nessas 5 partes. E o principal que eles viram era a importância do rio. E quando chegava em Barra de Jangada, que estava tão perto, que se une ao Pirapama. E eles não tinham essa noção, né? Quando chega ali em Barra de Jangada é tão perto da gente, ali de Piedade, né? Então, foi feito dessa forma, a partir dessa sequência didática. Aí, primeiro, eles fizeram toda a parte de esculpir, depois papel machê, porque a gente teve cuidado com questão de alergia. Na escolha dos materiais, para ter cuidado com sensibilidade, alergia, nada que tivesse cheiro. Uma coisa que eu achei interessante é com as partes da maquete, vocês vão ver, tem massinha de modelar. Então, eles revisitaram os anos iniciais, eles puderam modelar. Então, tinha gente que não tinha vontade para pintar, aí modelava. Então, houve uma interação realmente da turma como um todo. E todos eles sabiam cada pedacinho que estava ali sendo representado. Não foi aquele momento que eu recorto meu papelzinho e decoro a minha fala. Todo mundo sabia do que se tratava. Né? Todos participaram do processo do e a gente percebeu até na apresentação, né? Quando esquecia o outro já entendeu. Então, assim, para a gente foi um resultado muito positivo, né? Como a gente já comentou aqui, né? A direção abraçou de imediato. Teve dia que, assim, eu não tinha aula naquele dia, mas eles, olha, tal professor faltou, se vocês quiserem aproveitar. Então, assim, para mim, a gratidão maior foi o pertencimento que os alunos tiveram. Né? De fato, a gente perceber que eles estavam dando conta e aquela ansiedade, sabe? Houve nervosismo? Houve, que é natural. Mas, assim, naquela de ser visto, né? Eu estou aqui e depois as pessoas parabenizando eles e tal. E eles disseram assim, poxa, para quem era uma turma, uma característica assim, de alguns problemas, de dificuldade, e hoje estão sendo vistos. Né? A turma do projeto, né, do 7º F, então, para eles ali, foi, assim, perfeito. A gente percebe a mudança, né? Que causa uma boa prática na postura também dos estudantes. O comportamento, né? Mudou, entendeu? Que, assim, quando a gente... Professora, olha, veja se está certo aqui, olha. Eu entendi tudo nas atividades, depois do projeto, né? Então, eles foram vistos e eles aproveitaram esse momento, né? De mostrar a capacidade de cada um. Como muda, né? Como muda a postura do aluno quando é valorizado. Isso, né? Isso. Eles têm as dificuldades deles, mas o incentivo do professor é importantíssimo. É muito importante. E aí você vê, pelo que eu entendi nessa sua fala, depois desse projeto, sim, o comportamento continuou sendo um comportamento de buscar o conhecimento. De buscar, porque, assim, a gente dando em cima, gente, pelo amor de Deus, se vocês entenderam, olha, eu vou apagar o quadro. E depois disso, eles, assim, como eles disseram, poxa, eu sou importante, então eu não posso fazer o que eu fazia antes. Então, houve uma melhora significativa no aprendizado, no comportamento. E o envolvimento, né, Tamires? Porque você vê, dos anos finais e do ensino médio, quando tem uma aula vaga e os estudantes procuram aquele professor para fazer um trabalho, para continuar um trabalho, isso mostra a vontade, né? Porque quando tem aula vaga, os meninos querem fazer qualquer coisa, menos estudar. Isso. E aí tem uma aula vaga, tem uma oportunidade, procura professor para continuar aquele trabalho, isso mostra o quão envolvido, né? Eles ficaram. Acho que isso é muito importante. Muito legal. Eu acho que, já encaminhando, assim, né, para os finalmente, as considerações, eu queria, se fosse possível, que vocês falassem um pouquinho para vocês, assim, vocês falaram do processo todo, das percepções sobre os estudantes, sobre as mudanças de comportamento, o clima, né, da turma, né, e muito bom perceber isso, né, como essa prática fez a diferença. Talvez vocês não vão esquecer, porque a gente também nunca esquece das coisas boas que nos acontecem, né? Mas com certeza, para eles, isso vai ficar muito mais forte, assim. Talvez vocês tenham salvado
alguns estudantes nesse momento, a partir desse trabalho. Talvez vocês tenham mudado significativamente a vida de algumas pessoas, né, a partir desse trabalho. E aí, como é que foi para vocês, assim? Como é que vocês iniciaram? Como é que vocês terminaram esse processo? Enquanto professora, o que é que fica? Assim, para mim foi muito gratificante. No momento da escolha, a gente faz, meu Deus. A gente olha assim um pouco como se fosse um desafio. Um desafio, né? No momento da escolha, eu disse, é isso mesmo que a gente vai fazer? Tem aquele momento que a gente fez. Eita. Pra que eu invento? Isso. Né? Isso. Quando, como eu disse, quando eu trouxe a proposta, é um recorte da minha prática do mestrado, né? O tema do mestrado caminha por aí, mas não só para a parte de geomorfologia e hidrografia. Então, quando eu fiz esse recorte, na própria universidade falaram, Elaine, você é louca. Né? Alguns colegas, tu vai fazer isso mesmo? Eu disse, vou. E aí a gente foi. Ver dar certo, ver nascer, é como se for... É um filho, né? É o nosso filho, é uma realização. Quando houve a apresentação, dentro do processo eu já estava feliz. Aí, quando eu chegava lá nos dias, né, determinados, porque eu tenho outra rede, aí chegava a tia da maquete, chegou. Né? Tá tudo aí, né? Eu chegava a gente lá com os pacotes. Né? Então, assim, para mim, foi gratificante ver o papel da geografia, o papel social da geografia, o papel deles como protagonista, realmente, e principalmente trabalhá-los para que eles sejam agentes de transformação. Para aquilo não ficar só ali. Eles entenderem que eles são agentes de transformação, que eles são importantes. Então, assim, perceber que a autoestima deles, né, já ali naquele momento, para mim, eu ganhei o meu dia, o meu ano. E no momento que a gente teve a apresentação dos outros colegas vendo e os outros professores vendo a apresentação desta turma, né, e todo mundo, nossa, como é que eles conseguiram? Ficou bom. Não era só uma maquete gigante feita por professores, era feita por eles. A gente vê que tá aí, né? Não fica aquela coisa que é perfeita. Então, assim, a gente percebeu essa autoestima, né? Eles se sentiram valorizados. E aí, na culminância, eles fazem o processo também, a gente fez o processo de avaliação. Mas não nós, ali enquanto professores avaliando, mas eles avaliando o processo. Porque é importante a gente ter esse retorno deles. E aí, vocês gostaram? O que vocês aprenderam? Não importava pra gente, naquele momento, que eles tivessem aprendido conceitos, mas que eles tivessem entendido o que era a geografia, o que era esse pertencimento. E também, na feira de conhecimento, quando a supervisora pediu a fala, foi um momento muito importante, a supervisora pediu a fala, né, e parabenizou os alunos. E depois o vice-gestor também pediu a fala, disse que queria ter aquele momento de fala. Eles ficaram emocionadíssimos. E uma aluna em específico, ela pediu a fala, eu achei até... na hora agora, que foi? Aí ela pediu a fala, ela disse, a gente aqui queria agradecer pelos professores terem confiado na gente. E a gente não estava mais do que fazendo o nosso papel. Ela agradeceu a oportunidade que ela teve de ter aquela aula. É uma aluna que realmente ela se destaca. Mas a gente não esperava, porque ele já tinha tido todo momento, né, de falar. Ela disse, não, é a gente que quer agradecer a oportunidade que vocês deram de trabalhar, de ter acesso a esses materiais que não é comum, né, na escola. Então, eles puderam mexer com tudo, com guache. Até brinquedo tinha colado na maquete deles, né? Então, pra mim, foi muito gratificante. Eu vi realmente o resultado, foi um resultado positivo. A avaliação, no caso do projeto, foi feita pelos outros colegas. Eu não quis avaliar o projeto já para não comprometer a pesquisa, né? Porque eu tenho a minha visão. A minha visão tá tudo lindo e perfeito. A minha visão é ok, eles chegaram lá. Mas a avaliação foi feita por Mônica, que é a professora regente no momento, né? Então, pelos outros colegas que foram lá e olharam. E a validação de todo mundo falando. O comportamento e depois, contatos, né, com os colegas, eles falaram, o comportamento do 7º F tá outro após a maquete. E as outras turmas chegavam e falavam, e a gente, vai ser quando? Isso. Né? E aí fica pra volta. E eu achei interessante que no momento da apresentação tem o revezamento, mas eles não quiseram. Não, eu vou ficar. Não pode ser que, né, o que está antes de mim, o aluno que estiver antes de mim fale menos e eu não esteja aqui. Então, eles fizeram questão de ficar lá. As outras turmas vinham visitar e eles não visitaram nada. Continuaram ali. O que eu achei interessante, a responsabilidade. Eles, assim, um compromisso, sabe? Meu dever, porque a gente sempre passou para eles. Olha, esse trabalho é vocês que vão executar.
Então, toda a responsabilidade é de vocês. A gente também passou a bola para eles. Mesmo mediando, orientando, mas a gente colocou toda a responsabilidade para eles. E eles deram conta. Então, não tem, assim, uma realização maior para o professor. Disso você vê o antes e o depois. E o durante, né? Porque eles realmente... Foi aplaudido, pessoas que chegavam, faziam questão de elogiar quando eles terminavam de apresentar, que eram várias vezes. Então, para a gente, quanto professor, é uma realização. É uma prova, esse trabalho é uma prova de como você trazer conhecimento que está ali ao redor, né? No contexto do estudante, ele se envolve mais, e a forma com que vocês trouxeram também, né? Eu acredito nisso. E, assim, eu vejo brilho, né, Elaine, no seu olho de Mônica, ao falar do projeto, é a gente que fica grato, né? A gente fez uma etapa de seleção dos trabalhos, vocês se inscreveram, e quando vocês vêm para cá, né, é que a gente vê o tamanho que a gente acha que é grande, a gente vê que é maior ainda, né? O tamanho do trabalho, dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui. Então, acho que a minha fala é de agradecimento, né? A gente disse que foi um convite, né, que elas vieram hoje, mas é um convite para essa data, mas na verdade elas fizeram uma seleção, né, Tamires? Fizeram uma seleção que a gente não podia atender toda a rede, a gente tem um limite físico e de tempo, então a gente fez um quantitativo de 12 trabalhos e elas se inscreveram e foram selecionadas, e quando chega aqui, a gente viu que o trabalho é ainda maior, né, é muito mais rico. Então a gente que agradece. Jaboatão toda agradece, né, práticas que inspiram, práticas inspiradoras, tanto para a gente, né, que é professor, quanto para professores de outros municípios, de outros estados, quem sabe, né, que possam acompanhar o trabalho daqui do Simproja. Muito obrigado. Práticas inspiradoras e transformadoras, né? Eu acho que foi muito isso, assim. Esse trabalho transformou, né? Transformou a vida dessas crianças, aí, desses adolescentes aí. E é isso, eu também agradeço o convite de Joselmo, Secretaria de Comunicação do Simproja, para estar aqui nessa troca presente com esse tema especificamente. Agradeço às duas professoras pela partilha. Deu até vontade de voltar a dar aula de geografia. Assim, né? Para os anos finais, né? Porque nos anos iniciais a gente dá, mas é diferente. E aí, nos anos iniciais, a gente também dá aula de geografia, mas é tudo muito transversal, é tudo muito inicial, né? E ver a geografia nesse lugar de importância, de compreensão social, de compreensão da organização do espaço, da cidade, né, de relevância para entender essas relações ambiente, sociedade, homem, ser humano, natureza, e como isso reverbera na nossa vida econômica, na nossa vida política e por aí vai. É muito importante, traz um sentido, né? Que muitas vezes é o que falta para a gente gostar de uma coisa ou de outra, é o sentido que isso tem para a vida da gente. E aí elas conseguem trazer isso, né, num trabalho em 6 aulas, né? E transformar o entendimento da escola e dos estudantes. Isso é maravilhoso demais. Então, muito obrigada e parabéns, professora Elaine, professora Mônica, que vocês continuem promovendo práticas transformadoras. Assim. Eu queria passar agora a fala, né, para as nossas convidadas, Tamires, fazerem também, né, seus respectivos agradecimentos, né? Aí quem começa? Assim, primeiramente agradecer o acolhimento, a receptividade de vocês. Assim, nos deixam bem à vontade, desde lá da recepção, né? E assim, a gente se sente, parece que a gente conhece muito tempo vocês. E a gente fica à vontade, realmente. Não vou dizer a você que eu não fiquei nervosa, eu estou nervosa, né? Mas assim, a forma que vocês coordenam, né? Assim, orienta aqui, faz as perguntas, muito de boa, assim. Então, agradecer a todos vocês, né? O que está por trás das Henrique. câmeras, Henrique. Nosso jornalista. Show de bola. Então, só gratidão. Pronto. Agradecer, né, como a Mônica já colocou, a receptividade de vocês, fomos muito acolhidos aqui. Agradecer a confiança dos nossos alunos no trabalho da gente, porque é uma troca, né? Eles também têm que confiar. Agradecer aos pais, que também confiaram. Agradecer mais uma vez a gestão da escola, Exatamente. que abraçou, a Foi. supervisão,
aos colegas, né? Assim, Exatamente. Débora trabalhou ali com a gente, uma amiga minha, Dani, também ia ali com a gente. E eu quero fazer o agradecimento da parte da minha outra rede, né? Que me liberou para estar aqui hoje. Ligou, né? Para saber como é que estava ali o estúdio. E são colegas dessa outra rede que também são de Jaboatão. E todo mundo esperando sair o vídeo para ver, né? E estimulados a participar do próximo no chão da escola, né? Todo mundo agora estimulado a participar. Então, Perfeito. quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui e agradecer a comunidade escolar como um todo, que foi um projeto abraçado. Nós nos sentimos acolhidos no Simproja e acolhidos na escola durante o projeto. Isso. Dizer que teremos outras edições, né? Esse foi só a primeira edição do No Chão da Escola, né? É uma ideia da direção, né, do Simproja, dessa gestão do Simproja, que já vinha se construindo, né? Não é uma ideia exclusiva da comunicação, isso é uma ideia da direção do Simproja, né? De buscar dar luz, colocar luz sobre essas práticas que inspiram, né? Aqui na rede de Jaboatão. E teremos sim outra edição. Bom saber que tem colegas já interessados em participar. No próximo ano, se tudo permitir, se tudo caminhar, a gente vai fazer sim uma outra edição. Tem uma parte triste que a gente tem que fazer uma seleção, né? E aí, devido ao tempo, às condições, a gente não pode abarcar tantos trabalhos bons que chegam. E a gente tem que critério e selecionar para poder construir. E reforçar que haverá um livro, certo? Uma publicação de um livro ainda esse ano. Em breve, o programa, quem está acompanhando, os amigos de Elaine, de Mônica, que está acompanhando, em breve sairá, certo? Esse livro também, vocês vão poder participar do lançamento, a gente vai organizar um lançamento, né? E dizer que é isso, a gente não constrói nada sozinho, certo? Não construímos nada sozinho. Mais uma vez agradecer a participação. Eu queria só, assim, agradecer a Elaine, né? Para, assim, me propor esse momento, né? Que é tão importante, eu tenho muita gratidão, ela sabe disso, né? Agradecer a gestão, a supervisão, né? E todos os envolvidos, porque realmente a gente não consegue fazer sozinho, né? Mesmo que a gente tenha alunos de excelência, escola de excelência, mas a gente teve muitos parceiros, né? Então, gratidão. E até sair o livro, né? Não deixem de se inscrever no canal, na TV Simproja, lá no YouTube, porque todos esses episódios estão lá, estarão lá. Os que não estão ainda vão chegar. Tá. Quem ainda não está inscrito no nosso canal no Spotify, o SimprojaCast, se inscreva lá, porque você pode escutar todos os episódios. Tá lá fazendo uma coisa e tá escutando o SimprojaCast. Tá lá arrumando uma casa e tá escutando o SimprojaCast. Tá lá corrigindo uma prova e tá escutando o SimprojaCast. Então, se inscrevam no nosso canal do Spotify, se inscrevam na nossa TV Simproja, sigam o Instagram do Simproja, acessem o site do Simproja, acompanhem a gente nas redes, porque tudo que a gente faz está publicizado, disponibilizado lá nas nossas redes. Então, usem, compartilhem, mandem lá para os professores do estado, para eles se inspirarem também, né? E é isso, minha gente. Isso, a gente trabalha na educação pela educação, né? Então, tudo que a gente faz está lá e tenta fazer com o máximo de qualidade possível para atender aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, né? De Jaboatão. Simproja! Firme na luta!